Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Há uma frase que de vez em quando é lembrada e é dita, e que diz que o amor deve ser eterno enquanto ele dure. É uma frase meio anacrônica, uma frase meio estranha, porque definir a eternidade como tempo de duração temporária de alguma coisa não é definir logicamente a eternidade. A eternidade é definida por, é, por uma relação de tempo sem início e sem final. Por isso, Deus é definido como o amor, e não o amor eterno enquanto ele vem a durar, mas o amor que está na eternidade com imensidão que não tem início e que também não tem fim. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus em Romanos, capítulo 13. As Escrituras dizem assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, porque vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo, ele volta ao Velho Testamento e ele está tratando aqui da questão legal da prática do amor. Afinal de contas, o cumprimento da lei. Numa relação com pessoas com tendências judaizantes, a volta a certas práticas ritualísticas do judaísmo veterotestamentário tem marcado a relação das pessoas quando há afirmação de que é necessário mais alguma coisa para que se obtenha a salvação do Deus Todo-Poderoso, para que se consiga a perfeita e plena justificação do Senhor. Meus irmãos, uma das características dos reformadores do 16º século foi a de colocar muita coisa no seu devido lugar. É evidente que não fizeram uma reunião conciliar para debater uma relação de ideias e de lá sair com uma resposta pronta, sair de lá com um manual estabelecido de respostas a perguntas difíceis. Não aconteceu assim. Muito mesmo antes dos grandes reformadores entrarem em cena, muita discussão já estava acontecendo, porque muitos Deus já estava levantando para colocar dúvidas sobre o caminho que a igreja estava vivendo. A igreja se desgarrou dos caminhos das Escrituras, caminhando para uma estrutura fundamentada nos valores que a própria igreja começou a pensar, planejar e organizar em benefício dela mesma. Quando o retorno às Escrituras começa a acontecer, uma reviravolta dentro do sistema religioso também começa a, a se estabelecer. E, meus irmãos, uma das questões foi colocar no devido lugar o amor ao Deus Todo-Poderoso. Os mandamentos, eles sempre foram prezados. É um engano dizer que hoje a igreja abandona os mandamentos do Senhor e os deixa de cumprir. A igreja hoje, ela continua cumprindo os mandamentos, lembrando que lá atrás o cumprir dos mandamentos simplesmente eles eram sombra do cumprimento perfeito de todos eles da pessoa de Cristo Jesus, porque a prática desses mandamentos fora de Cristo não consegue satisfazer plenamente a justiça do Deus Todo-Poderoso. Se houvesse alguém com a condição perfeita de nascer sem pecado,
passar a sua vida cumprindo perfeitamente os mandamentos sem pecar em momento algum, obteria sim a justiça de Deus. Não há ninguém nessa condição, e o apóstolo Paulo em Romanos afirma isso. Não há um justo sequer. Voltando ao Velho Testamento, voltando ao Salmo 14, ao Salmo 53, quando as Escrituras afirmam que não há ninguém que queira buscar a Deus, porque o pecado está impregnado na alma de todo ser humano já na sua concepção. Todos estão presos às malhas do pecado e não conseguem por si mesmos desvencilhar-se delas. Davi diz isso no Salmo 51. Ele diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele já é concebido nessa condição. A condição de pecador já é concebido de forma que a sua inclinação, ela sempre será, se Deus não intervier na sua vida, para o pecado. Da mesma forma acontece conosco. Podemos colocar o nosso nome no lugar na expressão de Davi e dizer: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque, segundo o apóstolo Paulo, esta é a condição de todos nós. Todos nós fomos concebidos em pecado e todos nós carecemos da glória de Deus. E o pagamento por esse pecado é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, em Cristo hoje podemos cumprir os mandamentos não para que sejamos justificados, mas para que a nossa vida se assemelhe mais e mais à pessoa do nosso Redentor. Os mandamentos, eles são cumpridos em dois aspectos distintos apresentados nas Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Paulo está tratando aqui do amor ao próximo, mas vamos abrir aqui o leque e entender que o amor ao próximo ele só é possível quando nós amamos a Deus plenamente e perfeitamente. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de tudo e sobre todas as coisas. E os reformadores, meus irmãos, colocam isso no devido lugar. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que somente nós devemos estar vivendo somente pela graça, nós devemos caminhar somente pela fé, nós devemos crer somente nas Escrituras, nós temos somente Cristo como nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, nós temos que entender que, acima de tudo, está a palavra de Deus com a sua verdade, nos ensinando o caminho que devemos trilhar para viver uma vida segura. João Calvino, ele foi um grande apreciador de Agostinho, o famoso Santo Agostinho do século IV. Santo Agostinho, ele disse algo muito interessante: ame a Deus e faça o que você quiser. É uma frase desafiadora dentro do seu sentido. Então, se eu amar a Deus, eu posso fazer absolutamente o que eu quiser? Sim, se você amar a Deus, você pode fazer tudo o que você quiser. Se, acima de tudo, você tiver o autêntico e verdadeiro amor por Deus, você pode e terá a liberdade de fazer tudo o que você quiser. A questão é: amamos a Deus de fato como devemos amá-lo? Porque se isto acontecer, faremos tudo o que quisermos, porque tudo que nós passarmos a crer, estará sempre na direção daquele a quem amamos acima de todas as coisas. Não significa que, se eu tiver amor a Deus, eu posso andar em qualquer caminho, mesmo caminhos que desagradam o Senhor, que Ele será
tolerantes, que Ele será compassivo, que Ele será bondoso e que Ele me aceitará nessa condição, como tem sido o ensino de muitas comunidades ditas, chamadas cristãs no nosso tempo. Deus quer você assim como você é, não quer que você tenha mudança nenhuma. E Ele te recebe assim, na condição em que você está. A igreja te recebe assim. Mas Deus só vai te receber quando Ele mesmo operar em sua vida a regeneração. Quando Ele transformar o seu coração. Quando Ele abrir os seus olhos para ver a beleza da sua santa face. Quando Ele der uma nova condição de caminhada. E quando isso acontecer, o coração se voltará agora a Ele e não continuará trilhando o caminho escravizante do pecado. Meus irmãos, nós somos primeiro devedores, porque amamos a Deus e amamos a Deus hoje porque Ele nos amou primeiro. E porque amamos a Deus, nós vivemos em amor uns para com os outros. E as Escrituras nos dizem que nós somos devedores para com os nossos irmãos. Paulo diz: a ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Não fiquemos devendo absolutamente nada, com exceção do amor. Isso não quer dizer que não se possa tomar algo emprestado e fazer devolução. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele fala em uma pendência de coração. Irmãos, nós somos devedores uns aos outros e nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso em momento algum. Depois, meus irmãos, veja essa frase de Agostinho. Ama e fazes o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Agostinho, nas suas pregações na primeira carta de João. Irmãos, o texto diz: não fiquem devendo coisa alguma exceto o amor. Nós precisamos aprender a amar como Deus nos amou, porque a partir daí os nossos atos, eles serão feitos em amor. Como disse Agostinho, ama e faça o que você quiser. Porque se amarmos de fato, o que fizermos será feito autenticamente dentro da expressão do amor que as Escrituras nos apresentam e não segundo a expressão do amor que nós queremos viver ou manifestar. Se você ficar quieto, você fará isso com amor. Se você gritar, gritará com amor. Se corrigir alguém, nunca será sem amor. Se você perdoar, você vai perdoar com amor. Se o amor estiver enraizado em nós, nenhuma coisa senão amor serão fruto daquilo que fizermos. Aqui João nos diz, por isso, e faz aqui e relaciona os mandamentos que se referem aos nossos compromissos com as pessoas. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei
é o amor. É interessante a exposição das Escrituras, e Jesus disse isso quando ele é interrogado sobre qual o mais importante dos mandamentos. Aqueles seus indagadores aparentemente tinham duas questões sendo colocadas ali diante de Jesus, o que traria dificuldade a ele. Primeira seria a de tomar partido por um grupo. Havia dentro do conselho consultor judaico aqueles escribas que tinham predileção por um determinado mandamento ou por outro, eles discutiam sobre isso, afirmando que esse ou aquele mandamento era mais importante. E se Jesus, tomando os 10, dissesse que um deles era mais importante em detrimento do outro, ele teria tomado partido e isso aumentaria ainda mais a dificuldade que ele já estava vivendo. Por outro lado, né, se ele afirma ser um mandamento mais importante do que o outro, ele estaria afirmando que havia dentro da determinação legal de Deus um mandamento que se sobressaía em valor e importância sobre os demais. Vamos nos lembrar que Jesus ele é o autor de toda essa verdade. E como autor de toda essa verdade, ele coloca tudo no seu devido lugar. E ele afirma que o maior de todos os mandamentos, ele vai lá para o Velho Testamento, ele vai para o livro de Levítico, Deuteronômio, e, meus irmãos, ele afirma que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto, é amar as pessoas como amamos a nós mesmos. E aí está toda a síntese dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros se referem ao amor a Deus, e os 6 últimos se referem ao amor às pessoas. Significa que os 4 primeiros dizem respeito às nossas obrigações para com Deus, e os 4 últimos com relação às nossas obrigações para com o nosso próximo. É por isso que as Escrituras dizem que para cumprirmos perfeitamente os mandamentos, temos que buscar com a maior perfeição o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. E, meus irmãos, quem ama, como temos aqui a sábia expressão de Agostinho, faz tudo exalando, meus irmãos, amor do seu coração. Porque, afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de egoísmo, se o coração estiver cheio de soberba, se o coração estiver cheio de qualquer valor que, segundo os olhos do próprio Deus, são valores pecaminosos, isso será o que a boca estará proferindo, mesmo que ela não fale, mas estará se manifestando através das próprias atitudes. Irmãos, nós precisamos atentar para as verdades do Deus Todo-Poderoso. E somos devedores a Deus, somos devedores uns aos outros. Mas o único débito que temos está diante daquele que nos deu todo o crédito, aquele que nos amou de maneira plena e perfeita e que tem nos levado também na direção de amarmos uns aos outros. Afinal de contas, estamos a passos largos indo de encontro a esse que muito nos amou, a este que se entregou por nós, a este que está de braços abertos para nos receber na eternidade futura. Irmãos, que Deus abençoe e renove a nossa vida com a bênção cuidadora que só Ele tem. Vamos lembrar, se queremos cumprir os mandamentos, basta que amemos como Ele nos amou, a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama perfeitamente tem cumprido a lei do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que o nosso Deus em Cristo Jesus continue abençoando a nossa vida, continue nos guardando, continue nos fortalecendo. Nós vamos louvar a Deus com um hino, depois voltamos, oramos, teremos mais um hino e encerramos. Jesus, quão infinito é teu divino amor, além do nosso alcance, profundo é seu valor. Os céus por nós deixaste, vieste aqui morrer, a fim de que possamos contigo além viver. Por isso alegremente buscamos sempre a ti, visando obedecer-te na vida breve aqui. Embora desprezados com aflições e dor, é suave bom servir-te, bendito Salvador. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, sem dúvida alguma, o grande desafio da nossa vida está em conseguirmos amar da maneira mais próxima do amor com que o Senhor nos amou. Amar ao Senhor e amar as pessoas que estão perto de nós. Ó Deus, pedimos direção, pedimos ajuda, pedimos a Tua força. Porque sabemos que se nós amarmos, tudo aquilo que fizermos estará sim exalando atos de amor, Pai. Deus amado, o Senhor tem cuidado de nós e pedimos que continue com esse cuidado a renovar bênçãos sobre o Teu povo. Guarde irmãos que estão adoentados, ó Deus, e dê restauração, Senhor, às suas vidas. Dê a Deus a melhora que precisam. Dê-lhes o fortalecimento que só o Senhor tem. Amado Deus, nós pedimos que desta forma o Senhor esteja nos usando e que sejamos instrumentos de amor, Pai, em Tuas santas mãos. Sim, Pai, nós oramos confiados no Senhor, gratos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, nós vamos ter um momento ainda de louvor, o Cristiano estará cantando e logo depois, então, encerramos com a bênção apostólica. Eu vi Jerusalém e o templo
Ainda se nasceu, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava mais, nem sol nascia lá, mas só se via a luz de Deus no impura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Vamos encerrar com a bênção. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, e estenda-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, amém, amém. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. Deuteronômio 8:11. Tudo que demanda cuidado aponta para um perigo. Quantas vezes o discurso do pai inclui: filho, tenha cuidado. Há lugares, atitudes, escolhas, omissões, palavras e até pensamentos perigosos. Sim, há perigo em toda parte. Perigos visíveis, invisíveis, evidentes e dissimulados, internos e externos. Cuidados não observados diferem em suas consequências do que foi negligenciado. O texto desta meditação nos fala do maior de todos os perigos e cujas consequências são incomparavelmente as piores. Somos exortados solenemente a não nos esquecermos do Senhor. Poderão argumentar: não me esqueço de Deus, sempre lembro que Ele existe. De fato, é impossível esquecer que Deus existe, pois Ele está revelado em toda a criação. Só insanos negam sua existência. O perigo está em não observarmos a vontade do Criador. Fomos criados para viver em Deus.
A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus e longe dele morremos. Então é vital que atentemos para a exortação que a palavra nos traz. De tudo que merece cuidado, uma vida de comunhão com Deus é o principal. Que nada nos engane, fazendo-nos minimizar o perigo de vivermos fora da vontade do Senhor. Amado Pai, sustenta-nos bem perto de Ti em uma vida de obediência.